porque acho que é um jogo muito difícil, é um jogo que o Vasco vendeu o mando de campo, então esse jogo vai ser num campo neutro, né? Disputado lá em Brasília. Tudo isso é muito. É um cenário muito ruim, principalmente depois de ontem, né? Eu acho que a atuação do Vasco, ela mais uma vez deixou a desejar. Não dá para a gente tapar o sol com a peneira. O time do Londrina teve alguns bons momentos, mas o Vasco tinha que se impor. E depois, no final, a polêmica, né, envolvendo o nome do Felipe com o zagueiro, né? Eu acho que isso tudo, que tudo isso atrapalha muito o ambiente. Mário Ávila está me perguntando aqui o que eu achei do chilique do Felipe, o que você achou. Eu acho que tem duas coisas, né? O Mário Ávila está me perguntando aqui, eu vou botar aqui na tela. O que eu achei do chilique? Eu não acho que foi um chilique. Eu acho que o clube como um todo, técnico, tem direito a escalar quem ele quiser. Mas o Capasso, né? O Capasso é um ativo do clube, assim como alguns outros jogadores que, mesmo sem ter a qualidade que o torcedor do Vasco espera, que eu acho que tanto a 777 quanto a atual diretoria tem contratado jogadores muito abaixo daquilo que o torcedor do Vasco merece. Alguns até, por acaso, hoje eu encontrei o empresário do Jean Davi, ele falou, cara, o Jean Davi era titular da seleção chilena, artilheiro no México, enfim, os números eram muito bons. E aí ele chega aqui no Brasil e não tá de fato conseguindo jogar. Então, em alguns momentos, eu não gosto do Jean Davi como jogador, mas me veio à cabeça, em algum momento, você é levado pelos números, né? Porque o Vasco não consegue ser competitivo no mercado, não consegue contratar alguns jogadores pelo preço alto que é cobrado hoje pelos clubes, pelos empresários e pelos próprios jogadores. Eu acho que é ruim, e aí o Vasco tem que se reinventar. Né? Não dá para comprar o Luiz Henrique, não dá para comprar o Gabigol, que foram jogadores que foram negociados aí nos últimos 12 meses. Mas o Capasso é um ativo do clube. Então, o clube deveria ter um pouco mais de cuidado com o atleta para que não gerasse o que aconteceu ontem. Acho que uma resposta pura e simples era: nós temos um grupo grande e, no momento, o Capasso não está sendo aproveitado, mas eu vou motivá-lo a trabalhar e a hora que ele estiver bem, estiver no nível dos outros jogadores ou melhor do que os outros jogadores, ele pode sim ser aproveitado pela nossa equipe. Eu não acho que o Capasso seja um excelente jogador, ele é bom na bola aérea, mas é muito lento. Acho que se o Capasso estivesse jogando, os resultados poderiam ser até piores do que o Vasco está tendo até agora, mas eu acho que não dava para tratar um profissional como foi tratado. Eu adoro o Felipe, acho que ele é um puta cara como pessoa, como ser humano. Acho que ele tem tudo para ser um bom técnico no futebol brasileiro e tudo. E para isso ele vai precisar ter um pouco mais de calma
nas entrevistas, um pouco mais de cautela com as palavras, porque pegou muito mal, né? Hoje, meu termômetro é a academia, eu encontro alguns vascaínos na academia e todo mundo estava dizendo que o Felipe errou naquela fala, embora ele tenha todo o direito de contar ou não com o jogador, achar que o jogador vai contribuir ou não, se que o atleta vai render ou não, enfim. E principalmente você tem que preservar. O Pedrinho é tão coerente, é tão coerente, cuida tão bem dos atletas do grupo, e acho que a declaração foi muito ruim, principalmente porque o jogo seguinte é o Palmeiras. Se ele não ganhar do Palmeiras, né, acho até que se empatar com o Palmeiras é ruim, pelo fato do Vasco ter o mando de campo, ter vendido esse mando de campo e ter levado para campo neutro. O Vasco não tem bons resultados quando joga em Brasília. Eu acho que se ele não tiver um resultado positivo, não tiver uma vitória, independente se for boa ou ruim, vitória é sempre bom, mas assim, mesmo se não tiver um grande desempenho, a vitória é meio que obrigação. De novo, as pessoas vão questionar por que disso, por que daquilo, e acho que a situação fica muito ruim, muito ruim. Acho que a declaração de ontem foi péssima. Quando você está às vésperas do jogo, talvez mais difícil, né? Já que mais difícil desse primeiro turno, o adversário mais forte, porque eu entendo que esse Campeonato Brasileiro vai ser ganho pelo Palmeiras ou pelo Flamengo, ou pelo Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras perdeu no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né, jogando em casa contra o Bahia, Bahia valente, muito bem estruturado, uma SAF que deu muito certo, tem dado muito certo, mas que tem cautela, tem os pés no chão, está devagarinho construindo uma história no futebol brasileiro, e tem um técnico longevo, talvez seja aí o Rogério Ceni, sei lá, o segundo, o terceiro técnico que está há mais tempo no comando de um time de Série A. E aí foi lá, tiveram ali uma estratégia, o Bahia não fez um grande jogo, mas se defendeu bem e acabou sendo premiado com a vitória. Se o Vasco não ganhar, eu acho que vai ter uma pressão bastante grande em cima do Pedrinho, em cima do Felipe. Acho que a coletiva tem uma tendência de pegar fogo novamente, de ter irritação. Enfim, eu acho que isso é muito ruim, muito ruim. A venda de mando de campo também caiu muito mal, muito mal, muito mal. Hoje, acho que foi o Pedrosa que deu a notícia, o Eric Marcos foi vendido, né? Ele estava emprestado ao Gudorovski, acho que é esse o nome do time, da Bulgária, e o time exerceu a compra, né? Então, de novo, você traz jogadores que não jogam bem, pelo menos, e vende as suas joias muito barato. Claro que esse dinheiro vai servir para pagar um monte de coisas, e mas, de novo, né? Uma joia que foi muito mal aproveitada dentro do Vasco e que provavelmente no futuro o time búlgaro deve vendê-lo aí para a Europa. E aí a gente vai ficar, porra, ele estava aqui com a gente, ele em 23 entrava e ia muito bem, o ano passado teve poucas chances, por isso foi emprestado, e chegou lá
provavelmente mostrou a qualidade, porque o time búlgaro exerceu o poder de compra e o menino vai poder seguir a vida dele na Europa. É ruim, é chato, porque se você tem um time grande, forte, líder do campeonato, eu compreendo você descartar aquele jogador que demora a se tornar uma grande referência. Não é o caso do Vasco. O Vasco tem um time estável e acho que os jovens tiveram poucas chances. Alguém disse também que o JP, né, está jogando muito bem lá no Avaí. Eu confesso que eu não estou acompanhando o campeonato, o futebol brasileiro como um todo. Eu tenho visto pouco, até pouco do Vasco. Não tenho nem do Vasco eu tenho visto muito. Eu digo, os jogos eu vejo, mas o dia a dia eu não tenho acompanhado. Vejo os jogos porque eu acho que os jogos são os jogos que norteiam o que a gente vai falar aqui na live, né? E mais uma vez ontem o Vasco decepcionou, né? É um time, o Operário é um time da segunda divisão, um time que não vai bem na segunda divisão, tem resultados que oscilam muito, estava acho que 4, 5 jogos sem vitória, e teve momentos do jogo que jogou melhor do que a equipe do Vasco, embora o Vasco tenha saído na frente do placar com um belíssimo gol do Nuno, que vai aos poucos se firmando. Pode ser que o ano que vem, né, depois que ele tiver uma merecidas férias, ele possa emplacar e ser o diferencial do Vasco na temporada de 2026. Mas esse ano ele oscila, joga partidas ruins, outras boas, tem feito os gols, tem se tornado aquele jogador que eu falo muito aqui, que é o jogador, um goleador, um segundo goleador, né? Jogador que faz um número de gols por ano e que ajuda o centroavante, ajuda o time, traz pontos, né? Traz vitórias. Então, acho que o Nuno pode, desses últimos 3 aí, o Garré também ainda não disse por que veio, o Lloyd Augusto parece ter qualidade, mas não deslancha. Acho que já são aí pelo menos os 10, 12, 15 jogos, só no Campeonato Brasileiro são 6 que ele teve oportunidade e ainda não deslanchou, não fez uma grande partida. Aí, de novo, né, o empresário do Jean Davi falando, o Garré, não, acho que do Lloyd, fez um gol em 19 partidas, como que o Vasco contratou, enfim. Então eu não estou aqui para críticas, né? Só críticas. Eu acho que tem coisas boas também, mas acho que a declaração do Felipe ela bateu mal, inclusive no torcedor do Vasco. Inclusive não, né? Bateu mal de uma forma geral, mas inclusive ao torcedor do Vasco, que tem nele um ídolo, confiou em mim, no Pedrinho, no Felipe, para estar à frente do Vasco, e aí, de alguma forma, ele desvalorizou um ativo da equipe do Vasco da Gama. Acho que não pode ser assim. Eu entendo que no calor lá de um resultado ruim, né? Porque poderia... Alguém escreveu alguma coisa aqui. Vamos ver o que o Paulo Veloso. Depois que soube que o Lloyd ganha 500 mil, salário do país, mesmo velho, tá barato.
Bom, Paulo, eu discordo porque eu acho que um erro não justifica o outro. Uma coisa é Payet, outra coisa é Lloyd. Eu acho que o Lloyd tem um tempero a mais, né? Ele foi comprado. Eu não sei quanto foi, eu ouvi dizer em termos de 3 milhões de euros, que foi a aquisição do Lloyd. Se foi isso realmente, a gente está falando aí de quase 20 milhões de reais, ou um pouco mais de 20 milhões de reais, mais os salários de 500 mil, né? Você compra um jogador desse, faz um contrato de pelo menos 4 anos. Então, a gente está falando aí de 3 milhões 3 milhões não, 6 milhões ao ano. Em 4 anos, são 24 milhões. Aí você está falando de 44, 45 milhões de reais gasto num jogador, no Lloyd. Que, tô falando a grosso modo, porque você não vai comprar um jogador desse e fazer um contrato de 1 ano. Ele vem, arrebenta, tu não recupera aquilo que foi investido. Então, você tem que fazer um contrato aí mínimo de 4, 5 anos, 4, 5 temporadas, para que ele jogue 1 ou 2 bem, você possa vendê-lo e recuperar o investimento. Pelo menos foi assim que eu aprendi futebol. Então, eu não acho que os dois são caros. Os dois são caros. Um pelo valor de salário e o outro pelo valor total da aquisição. Então, acho que os dois são caros. Embora eu sei que as pessoas gostam do Payet, né, como pessoa, independente do problema que ele está enfrentando aí fora de campo. Isso aí é um problema dele, pessoal, que ele vai ter que resolver. Ele foi lá, deu as explicações dele, disse a polícia a versão dele dos fatos, né? E agora está na mão da polícia instaurar ou não um inquérito para ver o que de fato aconteceu. Mas eu sei que a torcida gosta dele, né? Mas acho que gosta da educação, gosta da pessoa. Educação que eu digo porque ele bate palma ao término dos jogos, independente se o Vasco ganhou ou perdeu. Eu acho que isso deixa o torcedor do Vasco feliz, né? Mas o desempenho dele dentro de campo é horrível, é muito ruim, embora ele jogue bonito, né? E você sempre espera dele alguma coisa. Sempre espera dele alguma coisa que não está acontecendo. Serão completados completou agora. Não, vai completar na segunda-feira 24 meses. Como ele não conseguiu o visto de trabalho, ele demorou um pouco mais e o contrato dele só passou a ser válido no dia 2 meses depois. Então, por isso, ele vai cumprir aí 26 meses de contrato com o Vasco da Gama. Eu acho que o custo-benefício é muito ruim. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma notícia do Vasco aqui na plataforma do YouTube, né? O Vasco que vai enfrentar o Palmeiras, né, pelo Campeonato Brasileiro. Já deixa a sua opinião, seu comentário, o placar para esse jogo. Tão confiante na vitória do Vasco, o Vasco que precisa ganhar na partida, porque vem de maus desempenhos. Deixa a sua opinião, seu comentário, muito importante pra gente. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!